Olá, meus amigos de Engenharia Clínica. Eu sou Daniel Gomes de Moura, sou professor, mestre, e gostaria de trazer hoje para vocês uma pequena revisão sobre segurança elétrica. Porque pode ser que tudo o que você tenha visto até então, do ponto de vista de segurança elétrica aplicada aos hospitais, esteja incompleto ou defasado. Venha comigo e vamos analisar um pouco mais sobre segurança elétrica. Bom, nossos objetivos dessa videoaula: introduzir os conceitos da norma NBR 5410, IEC 600-601, IEC 62353 e da NR10. Apresentar um conceito mais amplo e moderno sobre segurança elétrica em hospitais e diferenciar essa aplicação da indústria. Entender como o ambiente pode prover fontes de corrente de fuga potencialmente perigosas. Considerar a infraestrutura predial relacionada ao aterramento. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre IT médico. Introduzir a segurança elétrica para os equipamentos médicos e para a engenharia clínica utilizando o nosso produto, que é o AquaEnCheck, e falar da importância dos testes em campo. E aí nós entramos logo com essa figura, que é terrível. Todos nós já sentimos o choque elétrico. Nós sabemos o que é isso. Nosso corpo reage de forma incontrolada, né, através de tremores musculares involuntários. Okay? Então, quem já fez essa experiência aí do rapaz da foto sabe do que eu estou falando. É uma sensação muito desagradável. Então, quando se fala em segurança elétrica, de imediato nós pensamos em choque elétrico. Mas será só isso? O nosso problema com o choque elétrico não é só a intensidade com que ele flui e o tempo com que ele flui, mas por onde ele passa. Então, nesse desenho, nós temos a situação A, B, C e D. E todas essas situações têm em comum uma coisa: a corrente elétrica, uma parte dela pelo menos, está fluindo pelo coração. E quando flui pelo coração, pode provocar fibrilação, assim como nós vimos no nosso braço, no exemplo anterior, né? Que é um movimento involuntário, e com isso descontrolar o nosso ritmo cardíaco e, obviamente, nos levar à morte. Então é tudo que nós queremos evitar, correto? Bom, acontece que nós podemos ter choque elétrico em uma gama muito grande de frequências. O nosso maior problema é que a frequência da rede elétrica está exatamente na faixa onde nós temos a maior sensibilidade. Então, por isso nós falamos de segurança elétrica e nós falamos dessa segurança vinculada à rede elétrica. Mas não é só isso. Nós vamos ver outros detalhes e outros riscos que podem levar um paciente, né, a ter uma eletroestimulação. Okay? Bom, como está claro, no primeiro momento o choque elétrico ele pode ter uma origem que é a rede elétrica. Então, essas correntes de fuga que podem fluir da rede elétrica pelo corpo, elas podem ocorrer através de dois métodos principais, ou de duas formas principais. Primeiro é contato direto. Aconteceu uma falha na isolação, ou teve uma remoção das partes isolantes, e a pessoa tocou diretamente naquela parte ali. Tá? E não existia nenhum sistema de aterramento ou de proteção elétrica, que nós chamamos de PE. Okay? O outro é o contato indireto, onde a pessoa toca na superfície de um equipamento e aí ela sente o efeito, ela sente a corrente elétrica fluindo pelo corpo, tá? E causando ali o choque elétrico. É muito comum quando nós vamos abrir, por exemplo, a porta do carro, tá? Ou quando nós tocamos diretamente naqueles monitores cinescópio, né, antigos, né, os CRTs, onde ali dá um formigamento na mão, né, pequenos choques, nós conseguimos até ver pequenos arcos voltaicos ali passando da nossa mão para o monitor e vice-versa. Okay? Então essas situações são situações que, a princípio, são potencialmente perigosas para o ser humano. Bom, também existe a situação de eletricidade estática. O que é isso? Bom, como eu falei, um carro, um caminhão, né, ele se movimenta à medida que o ar passa pela superfície metálica ali, ele gera atrito e com isso gera uma separação de cargas positivas e negativas. Tá? As cargas se acumulam na superfície metálica ou na carcaça dos equipamentos médicos. E aí alguém inadvertidamente vai usar o equipamento e toca naquela superfície. Quando ela toca, o corpo dela se transforma num caminho para a passagem dessas cargas até a terra. Então, equipamento sem aterramento, o paciente ou o médico vai acabar absorvendo essas cargas e vai gerar um efeito de eletroestimulação, ou pode gerar. Okay? Quando o equipamento é aterrado, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a carcaça tem um fio de proteção,
que vai diretamente ligado ao terra da instituição. Então, o tempo todo que essas cargas elétricas são geradas ou são induzidas, automaticamente elas são absorvidas pelo aterramento da carcaça. Então, o que nós desejamos evitar? Ali nós temos dois diagramas para mostrar muito facilmente o que nós queremos evitar. No primeiro, nós temos que uma corrente de fuga passa da fase, né, pelo paciente e volta pelo neutro. Nós queremos evitar que essa corrente passe por partes aplicadas ao paciente. Okay? Na segunda, nós temos ali o operador, pode ser também um paciente, que toca na carcaça do equipamento e que nessa hora a corrente que está vindo da rede elétrica, ou que seja uma carga que esteja na carcaça ali acumulada, flua pelo corpo do paciente, indo em direção ao terra. Então nós queremos evitar essas correntes. É isso que é segurança elétrica. Nós temos que olhar todas as maneiras dentro do ambiente hospitalar para evitar que isso aconteça. Bom, com relação às instalações, nós passamos por uma mudança relativamente recente, onde a nossa tomada mudou. O padrão brasileiro de tomada hoje segue a NBR 14136. Tá? Então aí nós temos um desenho da tomada fêmea, onde no pino central nós temos o aterramento, o PE, proteção elétrica. E o pino mais à esquerda é o neutro, nem sempre ele está marcado, mas é o neutro. E o outro, a fase. Com um simples voltímetro, nós conseguimos medir e validar o aterramento ou a tomada, na maioria das vezes. Então, por exemplo, na primeira imagem, nós temos uma tomada 110, onde nós estamos medindo de terra para a fase, estamos usando 127. Quando nós medimos de terra para o neutro, o ideal é dar 0, se o aterramento for muito bom. Então, um multímetro simples, um voltímetro, já consegue medir isso e indicar aí para o profissional de instalações dentro do hospital se a tomada está boa ou está ruim. Além do fato de que é necessário fazer uma inspeção visual para saber se de fato ela não tem folgas, né, ali pelo uso já prolongado. Então, quando nós encontramos uma tomada, a tomada em si ela é totalmente diferenciada. Hoje ela tem, né, uma cavidade que vai impedir de colocar qualquer tipo de conexão. Tem que ser uma tomada específica. E chama a atenção para a nossa tomada nova, né, nosso padrão brasileiro, para o terceiro pino. Vocês já perceberam. Se a enfermeira corta o terceiro pino, quebra esse terceiro pino por algum motivo, ou ele não é ligado na tomada, automaticamente não tem mais proteção elétrica. Não faz sentido eu mandar fazer teste de segurança elétrica em equipamento médico se a tomada do meu hospital não tem proteção elétrica ou se o cabo de força não tem esse pino. Perceberam? É gastar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Então esse terceiro pino ele não pode ser retirado. Alguém pode me perguntar, mas e o cabo de aterramento auxiliar? Aquele verde e amarelo que chega para ser ligado num pino que está ligado à carcaça. Pois é, aquele cabo de aterramento auxiliar ele é muito usado sim, quando a instituição tem pontos de aterramento seguros para fazer a conexão. Não são pontos de aterramento seguros, tá? A rede de gases não são, de jeito nenhum, principalmente o oxigênio. Okay? Estou falando isso porque eu já vi acontecer. Né, e já havia acidentes com isso. Tá? Então não usem rede de gases. Não usem suporte de soro, não usem partes de janela, nem partes da maca, porque aquilo ali não ajuda em nada. De fato, quem planeja a instalação hospitalar precisa criar um ponto seguro de aterramento que vai diretamente para o aterramento da instituição. Okay? Bom, aí fazendo uma pequena comparação entre o padrão antigo e o padrão novo, a fase trocou de lugar. É muito importante que os eletricistas saibam disso. E todo o sistema, normalmente, né, onde nós vemos aí a utilização de tecnologia, seja no hospital, seja em hotéis, seja em casas, eles são baseados em sistemas já padronizados da área de elétrica. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem do sistema TNS. Então está lá o nosso poste com o transformador, todo mundo já viu isso quando passa pela rua, e desse transformador nós temos as fases RST. Tá? Que estão entrando aí no nosso equipamento, alimentando o equipamento trifásico. Também existe um eletrodo neutro que retorna para o transformador. Reparem que esse eletrodo neutro, na rede 110, ele é ligado no transformador e é aterrado. Okay? A carcaça, como nós já vimos antes, né, o lado externo, aqui, ó, que protege o circuito do equipamento do paciente e vice-versa, tem um fio condutor que é ligado à proteção elétrica, que também é ligado nessa haste
ligado ao terra. Então, a Terra hoje, né, toda ela, em todos os pontos, em cada poste, na verdade, existe um eletrodo de conexão. Perfeito? Para evitar exatamente o quê? Ruídos elétricos, interferências, etc. E outras coisas que podem acontecer com a rede elétrica. Bom, o problema é que muitas vezes dentro do nosso hospital nós confiamos que esse conector, né, de aterramento ele é perfeito. Então eu tenho pontos no hospital que têm resistências diferentes até o aterramento. E para piorar a situação, nós temos um sistema de absorção de raios atmosféricos, né, descargas atmosféricas, que na verdade também vai conduzir essa descarga pelo aterramento até chegar à rede elétrica, com segurança. O nosso problema está no fato de que, muitas vezes nos hospitais, as resistências entre os pontos de aterramento não são muito baixas, pelo contrário, elas são altas. Então, ao fluir essa corrente elétrica do choque ou de um equipamento que está causando interferência, uma enceradeira, um motor, qualquer outra coisa que gera muita interferência, ele vai automaticamente prejudicar o funcionamento e a precisão dos meus equipamentos médicos. Então, adiantou fazer segurança elétrica de um equipamento médico na bancada? Não. Porque quando ele chegar nesse ambiente, ele vai sofrer interferência de ruídos que estão vindo diretamente ali do pino de aterramento da tomada. É por isso que tem a lenda, né? Muita gente, quando liga para reclamar de um exame de ECG com ruído elétrico, a primeira coisa que o pessoal fala é: olha o aterramento, né? Porque sabe que o aterramento pode estar injetando ruído elétrico. Okay? Então, para tratar essa resistência, nós temos aí algumas ferramentas à mão. Bom, como eu falei de ECG sofrendo interferências, né, imagine um ambiente cirúrgico com uma série de equipamentos que são de fabricantes diferentes, com aplicações diferentes. Então, ali a gente vê um monitor multiparamétrico, nós temos o aparelho de anestesia, que inclusive usa gases inflamáveis, né? O oxigênio está ali. Tá? Nós temos a cama, onde o paciente está, que tem motor, okay? Muitas vezes. Tá? Nós temos aspirador cirúrgico, que é motor. Nós temos bombas de circulação, que é motor. Nós temos o foco cirúrgico, que na verdade alguém pode colocar a mão e pode ser eletrocutado. Tá? Então todos esses equipamentos reunidos num único local aumentam exponencialmente a chance de interferência uns nos outros e de choques. Né? Imagina lá o cirurgião fazendo um corte com muita precisão e de repente, pum, ele tem o braço se movendo de forma involuntária devido a uma contração muscular provocada por uma corrente elétrica indesejada. Então isso é segurança elétrica. Segurança elétrica não é só o papel, ok? Mas nós vamos ver tudo isso daqui a pouco. Nós vamos falar inclusive do teste de fato, né, do ensaio de segurança elétrica. Okay? Por hora, falando aí nosso aterramento, né? Nosso aterramento no hospital, ele precisa ser medido e garantido. Como eu falei, de um ponto ao outro da instituição pode ter uma resistência muito alta. Então, para isso, existe um instrumento de teste específico chamado terrômetro. Okay? E a ideia é exatamente, através de hastes, medir essas resistências com o solo. Se o solo tiver resistência muito alta, ou de um ponto a outra instituição tiver uma resistência muito alta, é necessário fazer um tratamento. Okay? Reequalizar esse aterramento. Bom, também existem dispositivos que podem complementar a proteção elétrica. Um deles é o DR, o disjuntor diferencial. Okay? E ele fica lá no quadro de distribuição, o QDC. Tá? Então, todo o aterramento ele vai para uma barra de proteção, lá no QDC. Pode ser checado visualmente, pode ser medido, como nós falamos aí através do terrômetro também. Né? Então, o DR ele ajuda bastante aí para a maioria das instalações, principalmente as residenciais e os hotéis, por exemplo. Né? São instalações mais próximas aí do que seria um hospital. Mas alguns ambientes do hospital necessitam de uma proteção adicional. Nós estamos falando do IT médico. Então, segundo a norma IEC 60364-7, é um dispositivo de instalação elétrica que utiliza um transformador de separação e um dispositivo de supervisão de isolamento, também chamado de DSI. É exigido em alguns ambientes de assistência médica especializada, principalmente aqueles em que o paciente está muito fragilizado, ou
que o cirurgião, o médico, vai estar trabalhando com serviço ali manual e precisa de alta precisão. Então, são exemplos aí, o tratamento intensivo, as UTIs, os CTIs, os centros críticos, como hemodinâmicas, okay? Angiografias. O uso diminui os riscos de choque elétrico em pacientes, também nos profissionais de saúde, e evita o surgimento de arco voltaico. E com isso ajuda a manter os equipamentos médicos operantes e sem interrupção. E aí nós temos um exemplo de QDC, né, que nós já tínhamos abordado um pouco antes, com um transformador de separação. Bom, quando nós falamos de eletrodomésticos, e acredite, os hospitais têm, eles têm muito, tá? Na cozinha tem, né? Na limpeza tem, nós temos lá enceradeiras, nós temos liquidificadores, nós temos televisões, né? Televisores, nós temos uma série de dispositivos eletrodomésticos, controle de portão, de catraca, portões, né? Portas que tem reconhecimento ali eletrônico, etc. Então, normalmente, a indústria de equipamentos eletrodomésticos ela vai seguir uma portaria do Inmetro, que é a 371, de 2009. E essa portaria, na verdade, ela contempla a 60335-1, ok? E o que é interessante é que todos os equipamentos devem ser 100% ensaiados lá nas fábricas. Isso não acontece muito na nossa área biomédica, deveria acontecer, né? O que nós temos normalmente são amostras que passam pelo organismo ali de teste, pelo laboratório, e essas amostras passam e daí para frente o que é fabricado costuma chegar até o hospital, ok? Então nós temos que tomar o máximo de cuidado, até porque na indústria há uma diferença em relação à parte médica. Nós vamos falar disso também quando nós abordarmos aí a indústria biomédica de equipamentos, né? Atenção a uma definição, o teste de rigidez dielétrica ele não equivale ao ensaio de resistência de isolamento. Okay? Bom, na indústria biomédica, normalmente todos os testes são focados para atender a 60601-1. O que tem nessa norma? Rigidez dielétrica, resistência de aterramento e corrente de fuga. O ensaio de rigidez dielétrica normalmente é de 0 até valores muito altos, como 5.000 volts alternados, com corrente máxima de 30 mA. Okay? Normalmente no hospital nós não usamos esse tipo de equipamento nas nossas bancadas, porque são equipamentos para validação da fabricação. É também feito um ensaio de continuidade de aterramento até 25 amperes, mas é lá na fábrica. Okay? Se nós usarmos 25 amperes no nosso equipamento lá no hospital, nós vamos aquecer o cabo sem necessidade, ou gerar, né, resistência, desgaste mecânico ali por efeito Joule, né? É uma corrente muito alta, ok? Sendo que a resistência máxima que vai ser lida nesse caso é de 250 miliohms. E também nós temos aí o caso do ensaio de corrente de fuga em CC e CA de até 10 mA. Tá? Bom, quando nós falamos de ensaios no EAS, ou seja, no Estabelecimento Assistencial de Saúde, nós não temos toda essa infraestrutura e nem queremos ter, essa é a verdade, que a fábrica tem. Okay? Nós queremos que esteja de acordo, né, que o equipamento esteja de acordo com a IEC 600-601 e, por causa disso, né, para se facilitar os testes em campo, foi criada também uma norma que é a 62353. Tá? Então, hoje, realizar os testes pela 62353 é um caminho mais fácil em campo do que fazer 600-601. Porém, nós temos que ter conhecimento das duas normas. Tá? Os ensaios de segurança elétrica dentro do EAS, eles são muito importantes, principalmente no ato do recebimento do equipamento, porque, como eu falei, nem sempre o fabricante fez na linha de montagem dele, ele não tem esse rigor todo, muitas vezes, dependendo do fabricante não faz. Tá? E nós estamos trabalhando com instalações elétricas, instalações de novas tecnologias, então eu tenho que fazer naquela instalação elétrica. Não tem jeito, eu tenho que validar a instalação. Okay? E ao longo da vida útil do equipamento eu vou fazer após as manutenções corretivas, como eu disse aí, trocas de peças que podem afetar o isolamento do equipamento, né, e gerar correntes de fuga, e também nas manutenções preventivas. Onde eu vou fazer isso? Preferencialmente no ambiente onde o equipamento está sendo usado, para eu ter uma visão do todo e fazer uma gestão mais ampla da segurança elétrica. Bom, antes do teste, é importante a gente conhecer algumas definições que vêm no manual do equipamento médico. O equipamento médico ele pode ser da classe 1, da classe 2, da classe 3, ou ele pode ter uma fonte
de alimentação interna, independente. Ok? Bom, com relação à parte aplicada, ele pode ser do tipo B, onde não tem nenhum tipo de terra flutuante, do tipo BF ou do tipo CF, que tem um grau de proteção muito maior, aí com relação à corrente que pode ser aplicada diretamente no coração. Quando nós falamos de medidas de resistência do condutor de proteção, né, é ali o fio, o caminho que nós temos para que essas cargas elétricas fluam até a proteção elétrica na tomada, tá? Nós temos alguns valores que nós conseguimos ler diretamente com um bom voltímetro, ou melhor, com um bom multímetro, né, na função ohms, ou um bom ohmímetro. Tá? Então, por exemplo, equipamentos com cabo de força removível, a medida sem o cabo de força, eu estou pegando ali do pino de aterramento auxiliar da carcaça, por exemplo, até o pino de terra do conector do meu cabo de tomada, do meu cabo de força, tá? Eu vou ler 0,2 ohms. Tem que ser baixo sim. Okay? E aí eu posso ler tudo isso com um simples multímetro. Eu não preciso usar outros equipamentos. Tá? Bom, aqui eu quero fazer uma homenagem ao Lúcio e agradecer pelo livro dele. Tá? O Lúcio, nosso colega engenheiro clínico, todo mundo já conhece. No livro dele, ele citou um aparato bem simples para medir corrente de fuga no aterramento. Então, olha que interessante. Ele coloca uma tomada, fase neutra e terra, no meu lado esquerdo ali, a tomada da parede, né, na rede elétrica. E do lado direito, eu tenho exatamente a mesma terminação do cabo de força, fase neutra e terra. Porém, entre os terras, ele colocou uma resistência de 1 kΩ, com um capacitor em paralelo de 0,5 microfarad. E ligou também em paralelo um milivoltímetro. Claro que consultando as especificações de cada equipamento, há limites diferentes, mas no caso dele, ele cita no livro que o limite que o milivoltímetro pode mostrar é no máximo de 500 milivolts alternados. Tá? Então, é bem interessante, é um dispositivo simples para fazer uma medida rápida usando um simples voltímetro, né? Que você pode mandar calibrar, fazer a rastreabilidade RBC, etc. Muito interessante. Né? Parabéns aí para o Lúcio por ter apresentado isso no livro dele, foi muito útil, Lúcio. Obrigado. Bom, mas quando a gente pega diagramas diretamente das normas, tá, aqui da 62353, a gente vê aqui, de imediato, na parte ali MP, né, Main Power, entrada de energia do equipamento, da fonte de tensão, tá, nós temos ali a fase representada por L, tá, e o neutro representado por N. E uma coisa interessante é que nós temos um cruzamento entre os dois, ou seja, quando eu faço o teste, eu troco fase com neutro, porque, como nós vimos, nem sempre o eletricista do hospital ele mantém a regra do que é fase e do que é neutro. Né? O aterramento, às vezes, está ligado ou não está ligado. O ideal é que esteja ligado. Tomada ali o pino de proteção, né, elétrica, o PE, tem que estar ligado na tomada. É o ideal. Tá? Então, existe a medida de corrente de fuga direta. Uma forma é esse aparato aqui, onde nós temos um miliamperímetro, né, microamperímetro, perdão, né, ligado aqui ó, em série, ok? Até a parte da proteção elétrica. E toda corrente que estiver fluindo por este ponto está sendo lido por este medidor. Também existe a medida de corrente através de dispositivos diferenciais. Ou seja, toda corrente que entra pela fase, o ideal é que ela retorne pelo neutro. Como nós vimos no nosso diagrama, se por acaso entrar pela fase e passar pelo paciente e não retornar pelo neutro, essas correntes serão diferentes. A partir do momento que eu tenho uma leitura que me indica essa diferença, eu posso fazer uma proteção sobre isso, como é o caso, por exemplo, do DR, lá no QDC. Okay? Observe que também é uma forma de medir aí a corrente de fuga. Já com relação à parte aplicada, tá? O que é parte aplicada? Nós temos o cabo de ECG, que vai diretamente no tórax do paciente ali, ele é uma parte aplicada. Nós temos a caneta do bisturi, que tem contato com o tórax ali, junto com a placa de retorno, é uma parte aplicada, claro. Quando em repouso não pode ter uma corrente parasita, uma corrente de fuga. Tá? O desfibrilador idem. Então, essas partes aplicadas, nós normalmente medimos com um aparato como esse. Entra-se com a tensão típica da tomada, nos dois pontos comuns aqui da fonte, né, se faz com um ponto comum,
okay, da alimentação elétrica, e você mede se há uma corrente de fuga fluindo aqui, ó, diretamente da parte aplicada e do aterramento aqui da carcaça para com essa fonte. Okay? Também existe este arranjo no qual se faz, na verdade, a medida aplicando uma fonte de corrente aqui, ó, na parte aplicada, com frequência de 50 ou 60 Hz. E aí nós temos os valores máximos que normalmente a indústria segue na 600 e 601. Tá? Quando nós lemos esses valores no campo, no hospital, na maioria das vezes nós estamos preocupados com uma regra geral, que é essa. Todas as correntes que são lidas, elas não podem ser maiores do que 100 microamperes. Okay? Claro que se eu estivesse fazendo um ensaio de acordo com a bancada do fabricante, estaria muito preocupado em fazer de acordo que ele passasse com a norma 600 e 601. Mas nos hospitais nós temos que fazer isso de uma forma rápida e bem otimizada, até porque nós temos uma série de outros equipamentos para verificar e, na grande maioria das vezes, né, nós temos que fazer essa análise de uma forma mais simples. Então, a regra de ouro aí é verificar se tem ou não tem corrente acima de 100 microamperes. Okay? Se tiver corrente acima de 100 microamperes, não vai passar no teste. Se tiver abaixo, ok. Em regra geral, né, em linhas gerais, está tudo ok. Claro que você pode fazer um teste mais preciso com assistência técnica daquele fabricante periodicamente. Okay? Daquela marca, por exemplo. Bom, medida de resistência de isolamento. Tá? Nenhum manual costuma trazer essa resistência de isolamento. Então é muito difícil verificar se está ou não está conforme o que o fabricante especificou. Aqui nós temos algumas aproximações, não necessariamente é o que você vai encontrar no campo. Bom, ensaio de segurança elétrica usando a CleanCheck, ele é muito simples. Tá? A ideia é que tem um módulo que encaixa no CleanCheck e a partir daí nós consigamos utilizar nos equipamentos eletromédicos, né, ou nos equipamentos biomédicos. Para isso nós precisamos de uma tomada com aterramento em bom estado. No caso, nós vamos usar a tomada que o próprio equipamento médico vai usar, porque nós estamos visitando o ambiente no qual ele se encontra. Okay? Bom, no CleanCheck nós temos a conexão com o módulo. Do outro lado, nós temos o equipamento médico ligado, aguardando ser acionado. Então, aqui no caso, nós temos um eletrocardiógrafo, que é um equipamento que é ligado diretamente no tórax do paciente, e é o paciente que já tem uma suspeita de ter uma fragilidade ali no coração. Então, eu não posso ter um equipamento, né, que, a princípio, tem uma corrente de fuga na parte aplicada. Okay? Bom, e eu tenho o cabo de força do meu equipamento ligado no módulo da CleanCheck, ou seja, o CleanCheck está em série, né, com o cabo de força do equipamento. E ele vai fazer todos aqueles testes que nós vimos na norma, né, alterando, inclusive, fase com neutro, etc. Bom, então, quais são as vantagens do CleanCheck? Né? Primeiro é que ele vai usar as voltagens, as tensões da tomada que está energizando o equipamento médico. Por que isso é interessante? Porque quando está na fábrica, é necessário fazer uma gama muito grande de testes de tensão. A fábrica não sabe a real condição com que aquele equipamento médico vai trabalhar no dia a dia. No hospital nós sabemos, é a tensão da tomada que está alimentando aquele equipamento, naquele momento. Okay? Então eu vou lá, posso medir com um voltímetro, com um multímetro na função de volts, e sei se a tomada tem ou não tem uma queda, né, em relação ao que deveria ser o tolerado. De qualquer forma, é um teste com a tomada. Tá? Bom, aí vem a segunda vantagem. Ele é bem mais leve, né, o módulo da CleanCheck com a CleanCheck, ele fica muito mais leve, muito mais fácil de portar do que os instrumentos que possuem bateria interna, que simulam essas tensões de tomada. Tá? Então, o módulo da CleanCheck é ideal para o uso no ambiente hospitalar. Mais fácil de carregar. Né? Não tem necessidade de carregar bateria, não tem nada. Na hora que ligou na tomada, ele já vai energizar e automaticamente vai fazer a leitura. Com o ruído que pode vir da tomada, ou que pode vir do equipamento médico. Se der ruído, aí sim, você tem que fazer um teste numa tomada, né, dentro da engenharia clínica, uma tomada validada, por exemplo, você faz o teste lá dentro, né, e tem certeza se está acontecendo ou não. Se passar no teste dentro da engenharia clínica e continuar com ruído fora, é pedir para o seu eletricista, para o pessoal de engenharia elétrica, verificar
toda a instalação elétrica do nosso bloco cirúrgico. Pode ser problema com intermédio? Pode. Pode ser problema com o sistema de aterramento para raio da sala? Pode, claro que pode. Né? O interessante é que a gente tenha foco no que nós queremos prevenir. Correntes passando pelo corpo do paciente ou pelo corpo dos profissionais de saúde. E fazer só um equipamento isolado na bancada nem sempre vai garantir o que nós queremos prevenir. Okay? Bom, uma outra questão interessante é que faz o ensaio automaticamente. Então, quando você clica em fazer, o CleanCheck ele começa automaticamente a fazer todos os testes de segurança elétrica, né, que são aí aplicados para o ambiente de campo, okay? Sem ter necessidade de manipular cabos. O interessante é que eu posso testar, com o mesmo CleanCheck, eu posso testar um bisturi, um foco cirúrgico, posso usar no monitor multiparamétrico, todos no ambiente cirúrgico, não preciso tirar nada do lugar, então ganho em produtividade. Okay? E as indicações na tela, que normalmente são feitas né, em unidades de corrente, em ampere, elas podem ser exportadas facilmente para o software de gestão da Clean, para gerar os certificados, para comprovar que aquele controle foi feito. Okay? Bom, então vamos fazer uma rápida revisão aqui dos conceitos e por que nós evoluímos e expandimos toda essa visão de segurança elétrica. Né? Bom, primeira questão é que não dá para testar só equipamento, confiar só no equipamento de teste. Nós temos que olhar todo o ambiente. Como engenharias clínicas, como gestão de tecnologia, nós olhamos tudo. Então, as correntes elétricas que podem fluir pelos pacientes e pelos seres humanos que trabalham naquele ambiente, elas podem ter origem tanto na rede elétrica, que nós vimos aí, quanto na eletricidade estática. Okay? Apenas o ensaio de um equipamento médico, como feito na fábrica, ela não vai garantir a segurança elétrica no ambiente hospitalar. Garante o aparelho, de acordo com a norma na qual ele foi fabricado. Mas o ambiente na qual ele está sendo usado, existe uma série de outros detalhes que só a gestão de engenharia clínica pode fazer. Okay? Uma gestão de infraestrutura hospitalar ou engenharia hospitalar pode complementar a engenharia clínica disso. Então nós temos aí todos os fatores de infraestrutura e nós temos aí mais uma vez, né, enfatizando que alguns testes de fábrica não são adequados para testes em campo por motivos óbvios. Né? Principalmente porque vão incorrer em maior desgaste da tecnologia médica e maior custo depois na substituição de peças que, de outra forma, seriam desnecessárias. Agradeço a você que assistiu até aqui essa pequena videoaula. Okay? Ela é bem simples. Nós temos muito mais no nosso programa de coach. Nós abordamos uma série de outros fatores que geram interferências em equipamentos eletromédicos. Nós falamos, inclusive, de consumo de energia. O que nós temos hoje de tendências né, com relação à energia no país né, e na parte de hospitais. E uma série de outras coisas que dentro do nosso software, do nosso sistema de engenharia clínica, fazem todo o sentido. Né, porque, bom, quem tem expertise de campo e projeta um software de engenharia clínica, né, faz porque sabe que vai ser aplicado. Okay? Então eu desejo a vocês né, um excelente ano, uma excelente gestão de tecnologia e estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Né, os nossos clientes fiquem à vontade, é o nosso trabalho. Um abraço.